A Bíblia diz que os anjos anelavam fazer esse trabalho, o qual foi otorgado a nós. Mas também a responsabilidade, porque o Senhor tem compromisso com a palavra do pregador, com a palavra dele, não com aquilo que o pregador vai dizer, certo? Então, que não falhe o pregador, mas que nós seja tão somente boca do Senhor, como Moisés foi naqueles dias, certo? Então, oremos então. Deus de misericórdia, Tu és bendito, Tu és grandioso, e aprove a Ti que nós somos salvos pela pregação. E pregação feita por pessoas que têm as mesmas dificuldades, têm os mesmos problemas, mas que foram chamadas por Ti mesmo para edificar a Tua igreja. Primeiramente, Pai, fala ao meu coração, e depois fala ao coração dos meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria que vocês abrissem os seus exemplares da Bíblia no livro do Gênesis, o capítulo número 3, ou alimentação, né? A primeira necessidade do homem é a alimentação. A Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden, na banda do Oriente, e colocou o homem lá. Depois, Deus deu abrigo ao homem. Depois, Deus cuidou da sua necessidade física, porque não faltava o alimento. Deus lhe deu um trabalho, porque a Bíblia diz que ele tinha que cultivar aquele jardim. Deus também lhe trouxe todos os animais, e para ver como o homem o chamaria. E o nome que o homem desse a cada um daqueles animais, era assim que aqueles animais seriam chamados. Mas o Senhor vai dizer depois que para o homem não se achava uma companheira idônea. E aí Deus o faz cair em um profundo sono, tira-lhe uma costela, fecha aquele lugar com carne e faz uma ajudadora, em outras versões uma varoa, porque foi tirada do varão. E quando o homem ele vê aquela mulher, ele exclama, isso é poético. Isso é poético, porque ele vai dizer, essa sim é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Veja, o homem, ele estava contente, sim, porque ele tinha tudo. Ele tinha abrigo, ele tinha alimento, ele tinha trabalho. Mas quando ele recebe uma companheira igual a si mesmo, ele exclama. Mas, meus irmãos, Deus providenciou tudo isso, mas infelizmente há algo que atrapalhou os nossos primeiros pais e também nos atrapalha, porque nós herdamos dos nossos primeiros pais o pecado. O Senhor falou para eles, não coma da árvore do conhecimento, porque no dia que comer, certamente ou positivamente morrerás. Mas veja, como o pecado ele é. O pecado, a primeira coisa que o pecado nos faz, e que eu gostaria de meditar com os irmãos. O pecado nos atrai. Irmãos, o pecado é atraente. O pecado, ele faz com que o amargo torne-se doce. Ele faz com que as coisas mais repugnantes passem a ser coisas aceitáveis. Antigamente, nós tínhamos o pecado escondido, nós tínhamos o pecado e eram praticados, mas hoje o pecado ele está institucionalizado. As pessoas vão dizer, siga o seu coração, faça a sua vontade. Não importa se é certo, o que importa é se vai dar certo.
Veja, quando a serpente fala com a mulher, ela vai dizer, é isso mesmo que Deus disse? Ela vai dizer, Deus disse que não, ele vai, veja, Deus não proibiu que tocasse, ele proibiu que comesse. Mas a serpente começa a pôr dúvidas. O pecado gera dúvida. E aí quando nós começamos a duvidar, aí se torna um meio passo para que nós possamos pecar. Não ferte com o pecado. A Bíblia diz lá no Salmo 1, que nós lemos muitas vezes, que nós não nos devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. E aí tem uma questão, é que nós não devemos parar, porque toda vez que nós olhamos, nós paramos, e quando nós paramos, nós ficamos. O pecado, ele vai te levar a cada vez ir mais longe. Você vai fazer uma vez, e vai fazer outra para satisfazer, e vai fazer outra. Da terceira vez em diante, isso se torna um hábito. Depois se tornará um vício. Vocês lembram? Todos nós lembramos o que acontece com o que aconteceu com o rei Davi. A Bíblia diz que era para ele estar na guerra. O que é que ele faz? Ele fica em casa. E quando ele fica em casa, ele está passeando no jardim. E ele se detém olhando aquela mulher tomando banho. E ele começou a nutrir desejo no seu coração por aquela mulher. Mesmo sabendo que aquela mulher era de outro, era do seu servo, ele manda chamar aquela mulher, comete adultério com ela. Para não ser descoberto, ele manda aquele homem para a frente de batalha e aquele homem é morto. Irmãos, por conta de uma coisa, acontecem várias coisas. Veja, porque ele olhou, ele cobiçou. Porque ele cobiçou, ele realizou. A Bíblia diz que o pecado, uma vez sendo fértil, gera o desejo, uma vez sendo fértil, gera o pecado, não é? Então, quando ele cobiça e quando ele realiza, consuma o pecado, ele agora vai procurar de toda maneira se desfazer daquilo que ele tinha feito. E aí, como é que ele vai fazer? O pecado cada vez vai mais longe. Ele põe aquele homem na frente de batalha, ele chama aquele homem primeiro, ele chama aquele homem de volta. E aí ele manda aquele homem para casa. Mas o Senhor é justo. E aquele homem diz, eu não vou entrar em casa, porque os meus servos, porque os meus companheiros estão lutando. E não é justo que enquanto os meus companheiros estão lutando, eu esteja aqui em casa com a minha esposa e os meus companheiros estejam na guerra. Então eu não vou para minha casa. Ele disse, e agora? É o jeito eu sacrificar o meu servo. E ele manda aquele homem, é interessante que ele dá a carta na mão dele, para que ele leve para o comandante, para que ele seja posto na frente de batalha. E aquele homem é morto. E meus irmãos, a Bíblia diz que daquele adultério nasce um menino. E as consequências do pecado são graves, porque aquele menino, ele morre. Por mais que Davi orasse, por mais que Davi intercedesse, por mais que Davi clamasse, o Senhor não o livrou da consequência do pecado. Meus irmãos, a começar de mim, por mais que o pecado seja atraente, não ferte com o pecado. Não brinque com o pecado. A Bíblia diz, você que pensa que está de pé, acautelai-vos, para que não caia. Certo? Porque nós podemos ter em mente uma certeza, mas eu não caio no tipo de pecado que fulano, que ciclano caiu. Mas nós podemos cair em outro tipo de pecado. E não existe pecadinho e pecadão. Todos os pecados, aos olhos de Deus, estão na mesma. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele está nos olhando, e ele nos conhece, e ele conhece o nosso ponto fraco.
é interessante que ele vai advertir Caim. Ora, a Bíblia diz que Abel, ele trouxe do fruto da sua criação para o Senhor. Abel também trouxe do fruto, mas o Senhor não aceitou. E o Senhor vai dizer, olha, se procederes bem, não é verdade que serás aceito? E aí o Senhor chama Caim antes dele cometer o pecado e ele o adverte. E ele vai dizer, olha Caim, o pecado jaz à porta. Cabe a ti dominá-lo. Caim não domina o pecado e nós conhecemos e ele dá cabo do seu irmão. Meus irmãos, o pecado, ele vai nos levar mais longe do que nós gostaríamos. Veja, quando Eva, ela recebe essa proposta, aquela árvore passa a ser agradável. E veja o que acontece, para dar entendimento. E diz a Bíblia que ela não somente a tomou, mas deu também ao seu marido. E aqui cabe uma responsabilidade a nós, como homens, como chefes das nossas famílias, né? Porque Adão estava presente, ele poderia ter aconselhado a Eva, ele poderia ter admoestado a Eva, ele poderia não ter permitido que ela comesse do fruto, e muito menos o próprio ter comido, certo? Então, meus irmãos, nós homens, nós chefes de família, nós somos sacerdotes do nosso lar. Então, tudo que acontece em nossas casas é responsabilidade nossa, nós homens, porque nós somos o sacerdote do lar. Josué, quando ele chega no capítulo 24 do texto do seu livro, no verso 15, ele vai dizer assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não vai dizer a minha casa servirá ao Senhor, não. Ele vai se colocar primeiro. Ele vai se colocar como exemplo. Você já viu aquela história que diz que a palavra convence, mas um exemplo arrasta. Você pode falar muitas vezes com o seu filho, não fume, não beba, não faça isso, não faça aquilo. Mas quando ele estiver longe de você, ele vai fazer. Por quê? Porque ele lhe viu fazendo. Ou seja, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Por quê, meus irmãos? Nós estamos carentes, hoje em dia, de exemplos. A Bíblia, nós lhe falamos o seguinte, tem gente que prega e muito bem, só que nós temos um problema. Porque o exemplo fala tão alto que as pessoas não conseguem ouvir o que eles dizem, né? Então nós temos que ter esse discernimento, a começar de mim. Porque as pessoas nos observam. O primeiro livro que as pessoas observam não é a Bíblia, é nós. As pessoas veem Jesus através de nós, através dos nossos exemplos, através das nossas atitudes. Então, primeira coisa que nós queremos nessa noite deixar para os irmãos: não seja atraído pelo pecado. Certo? Segunda coisa, meus irmãos, e essa aqui é a mais importante: o pecado nos afasta de Deus. A Bíblia diz que nada nesse mundo nos afasta de Deus. A cegueira não nos afasta de Deus. A cadeira de roda, a surdez, o câncer, nada nos afasta de Deus. Paulo vai dizer: o que vai me separar de Deus? Será nudez? Será perigo? Será espada? Não. Só existe uma coisa que faz separação entre Deus e o homem: é o pecado. Se não vejamos, quando o homem peca, a primeira coisa que ele faz é se esconder da presença do Senhor. E isso acontece com nós também. Quando nós pecamos, o que é que nós fazemos? A primeira coisa é deixarmos de congregar.
quando nós pecamos, a primeira coisa é deixarmos de orar. Quando nós pecamos, nós deixamos de ler a Bíblia. Eu não sei se foi Spurgeon que disse o seguinte, é que a palavra de Deus é espada de dois gumes, né? Ela tanto fala ao coração daquele que está ouvindo, daquele que está pregando, né? A Bíblia fala isso, mas Spurgeon, ele disse o seguinte, ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. E é isso, meu irmão, que é com meus irmãos, que acontece conosco. Muitas vezes, nós, ao invés de nos arrependermos, ao invés de chorar pelo nosso pecado, ao invés de buscarmos o Senhor, ao invés de nos quebrantarmos diante do Senhor, a Bíblia vai dizer que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Mas quando nós pecamos, nós nos afastamos do Senhor. E mais, meus irmãos, o pecado, ele nos causa repugnância, ele nos adoece, o pecado ele nos destrói. A Bíblia vai dizer que Aminon, filho de Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas pense no homem complicado. E assim, louvado seja Deus, porque Deus escolhe pessoas complicadas. Porque senão não tinha escolhido nem a mim nem a você. Não tinha escolhido, porque se ele só escolhesse as pessoas perfeitas, nós não estávamos aqui. A Bíblia diz que Aminon, ele se enamorou da sua irmã Tamar. E quando ele se namora, ele adoece. E aí o seu primo Jonatas percebe. E mais uma vez, veja o que é um conselho. Aminon está ali, cabisbaixo, triste. E aí Jonatas pergunta para ele, mas o que está acontecendo? Aí ele vai dizer, eu estou apaixonado pela minha irmã, eu queria ela e eu não sei como chegar até ela. E ele diz, faça o seguinte, se finja de doente e peça que a sua irmã Tamar lhe prepare um bolo e leve. E ele faz. E Davi o consente. E ele vai e faz isso. E a sua irmã vai, na maior inocência, e ele, quando recebe a sua irmã, manda que todo mundo saia e violenta a sua irmã. A Bíblia diz que depois ele sentiu repulsa. Ele sentiu repugnância. Porque o pecado, quando ele está sendo praticado, ele é bom, mas depois ele se torna amargo. E aí vem as consequências. E aí ele pede perdão a Davi. E aí ele busca Davi, mas Davi o não recebe. E aí ele fica muito tempo. Depois ele conspira contra Davi. Depois Absalão mata Aminon. Veja, meus irmãos, o quanto de coisas acontece quando nós não levamos em consideração o pecado. O pecado nos afasta de Deus. E, meus irmãos, é como o próprio Senhor Jesus Cristo disse. Quando o homem ele deixa o Senhor, então os demônios acham a casa adornada, e aí ele volta, não só com um, mas com 7 demônios. E a vida daquele homem se torna pior do que a do princípio. Então, não peque. O próprio apóstolo João vai dizer, filhinho, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecar, tendes um advogado, um ajudador diante do Pai. Ou seja, volte-se ao Senhor. Busque o Senhor. Não abandone a igreja. Não deixe de orar. Não deixe de ler as Escrituras. E mais, tenha um tutor. Tenha um mentor espiritual. Tenha um irmão que você possa confiar. E que você possa falar para ele das suas dificuldades. Para que você possa caminhar juntos com esses irmãos. Porque muitas vezes nós não nos abrimos, né? E assim, não é com todo mundo da igreja que nós vamos nos abrir. Mas sempre tem aquele irmão mais achegado. Sempre tem aquele irmão que você confia. Procure aquele irmão. Procure se abrir. Procure conversar com ele. Tenha um mentor espiritual.
não caminhe sozinho. Então, meus irmãos, não fique afastado de Deus, porque isso é prejudicial para nós, ok? Amém. Então, a segunda coisa, o pecado, ele nos afasta de Deus. Terceira coisa, o pecado nos coloca uns contra os outros. O pecado nos causa confusão. Meus irmãos, quem de nós não já tentou uma desculpa? Você sempre dá uma desculpa. Não, mas eu fiz isso porque se fulano não tivesse feito isso, eu não tinha feito isso. Se ele não tivesse gritado comigo, eu não tinha gritado com ele. Se ele não tivesse me maltratado, eu não tinha maltratado ele. Meus irmãos, quando o Senhor questiona, veja, ele vai chamar por Adão. Veja, mais uma vez, a responsabilidade do homem. Ele não vai chamar por Eva. E aí ele vai dizer, vocês comeram da árvore que eu lhes ordenei que não comessem. E aí eles vão dizer assim, é que nós percebemos que nós estávamos nus e portanto nós nos escondemos. Ele vai dizer assim, por que fizeste? Ele vai dizer, a mulher que tu me deste. Veja só como muda a coisa. Quando o Senhor, ele traz aquela mulher para o homem, ele exclama, que maravilhoso. Essa é a mulher, essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos, eu agora estou feliz. Agora ele está praguejando. Ai, que tu me desse. A mulher que tu me desse fez eu pecar. A culpa não é minha, a culpa é tua. Foi a mulher que tu me desse. Eu não tenho culpa. Meus irmãos, isso acontece conosco. Nós sempre estando desculpa para cometer o pecado. Não, mas eu estava precisando e aí não tinha trabalho, eu, sem querer, surrupiei algo. Não, mas eu precisei, a mulher, ela começou a me atrair, ela começou a me chamar, e aí qualquer coisa, eu não vou deixar passar, porque você sabe como é, e aí eu traí. Desculpas. Moisés não entrou na terra prometida, sabe por quê? Porque ele desobedeceu. Na segunda vez o Senhor disse, fale a rocha. Ele vai bater a rocha. O Senhor disse, olha, você não desobedeceu diante dos israelitas. Ele estava com raiva, porque os israelitas estavam apertando ele. E aí ele não fala, ele bate, ele vai dizer assim, lembra do tempo que vocês me tentaram em Meribá? Por conta de vocês, eu não vou entrar na terra prometida. De modo, meus irmãos, que nós nunca podemos dizer que pecamos, que outra pessoa nos fez pecar. Nós não temos desculpa diante de Deus. A Bíblia diz que está sendo escrito um livro com os nossos atos, com as nossas atitudes e também com aquilo que deixamos de fazer. E com as nossas palavras. E a Bíblia diz que nós vamos dar conta de cada palavra, de cada ato e de cada atitude. Então, portanto, não negocie princípio. Não negocie princípio. O pecado, ele não começa nas coisas grandes. Ele começa nas coisas pequenas. Ah, mas isso todo mundo faz. Ah, mas é assim mesmo, é da moda, estou fazendo. E aí você começa negociando um pequeno princípio. E quando você percebe, você tem abandonado o caminho do Senhor. Meus irmãos, não permita que o pecado nos coloque uns contra os outros. Mas se nós acabássemos aqui, essa mensagem, ela seria apenas uma mensagem de exortação. Mas o quarto ponto que eu queria trazer para nós é uma mensagem de esperança. É uma mensagem de boas novas. É uma mensagem de alegria. E para isso eu convido todos nós a abrirmos a nossa Bíblia. Um texto bem conhecido. João 3,16. Vamos lá? Que Deus... João 3,16. Peterson pode ler. Pode falar? Pode. Todo mundo pode falar, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A boa notícia é, meus irmãos, Deus restaura o pecador arrependido. Amém. Não pense assim, não tem jeito para mim. Lembra de Davi? Lembra da sua família? Meus irmãos, na casa de Davi houve adultério, houve assassinato, e Davi era um homem segundo o coração de Deus. O rei Salomão, um dos homens mais sábios, o que é que acontece com ele? Diante da sua velhice, ele abandona o Senhor. Por quê? Porque ele tinha tantas mulheres e as coisas o sobem à cabeça, e ele abandona Deus e passa a ir adiante dos deuses daquelas mulheres. Mas ele vai escrever no capítulo 12 de Eclesiastes, ele vai dizer: olha, eu fiz de tudo, mas não encontrei a paz. Eu não neguei nada que meu coração pediu. Eu plantei pomares, eu plantei vinhos, eu tinha cavalos à vontade, eu tinha mulheres, eu tentei refúgio na bebida, eu tentei refúgio nas mulheres, eu tentei refúgio na riqueza. Nada disso me trouxe satisfação. Sabe o que traz satisfação? Ele vai dizer: servir ao Senhor e andar nos seus caminhos. Meus irmãos, veja, Salomão já estava velho, Salomão já tinha feito tudo, era um homem sábio. A rainha de Sabá, quando veio ter com Abraão, ela disse: eu apenas ouvi falar 1/10 daquilo que estou vendo. Não tinha ninguém mais sábio. Por quê? Porque ele buscou a Deus. Quando ele se viu diante dos israelitas, ele disse o seguinte: Senhor, eu não te peço outra coisa, eu te peço sabedoria. E Deus vai dizer o seguinte para ele: muito bem, porque você não me pediu dinheiro, bens, porque você não me pediu a morte dos seus inimigos, eu vou lhe dar tudo, eu vou lhe dar o que você me pediu e vou lhe acrescentar as outras coisas. Meus irmãos, busque sabedoria no Senhor, porque a Bíblia diz que quando a gente pede sabedoria, o Senhor, Ele nos dá sabedoria. E aí, esse texto ele vai dizer: porque Deus amou. Primeira coisa, Deus nos amou. Nós mesmos sendo pecadores, Deus nos atraiu. Ele se fez homem e habitou entre nós. Ele, sendo o próprio Deus, se faz homem, bebe da nossa água, come da nossa comida. Ele não pecou, mas ele chorou, ele sentiu cansaço, ele passou pelas mesmas dificuldades. Ele sabe o que é sofrer. A Bíblia diz que ele era homem de dores, homens em que ninguém achava nenhuma atração, homem que as pessoas meneavam a cabeça. Quando você lê Isaías 53, você vai perceber que ele era homem de dores, era um servo sofredor, e a Bíblia vai dizer que ele era ferido de Deus. E ele foi ferido de Deus. Por quê, meus irmãos? Para pagar os nossos pecados. Então, primeira coisa que Deus fez, amor. Segunda coisa, Ele deu. E Ele não deu algo que fosse, por exemplo, alguma coisa, por exemplo, uma sobra. Não. Ele nos deu o que tinha de melhor, seu Filho unigênito. Ou seja, o próprio Deus se fez homem, habitou entre nós, tabernaculou conosco para viver a nossa realidade. Ele chorou, ele enfrentou o inimigo mais terrível. A Bíblia diz que o inimigo mais terrível do homem, o inimigo mais temido, é a morte. E ele enfrentou, mesmo ele sabendo que ele ia ressuscitar. Mas a Bíblia diz que ele suou sangue. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Senhor virou as costas para ele. Ele estava abandonado ali, levando os nossos pecados. Ele deixou a posição de glória. Ele foi humilhado. Nós estávamos no Natal e nós cantamos a vida daquele bebezinho que nasceu, né? Meus irmãos, a primeira coisa que aconteceu com Jesus foi deixar o seu lar de glória, o seu trono de glória, e nascer nesse mundo de mulher. Ali, primeiro estado de humilhação. Depois, meus irmãos, a humilhação de ir à cruz. Depois, a humilhação da morte. Então, meus irmãos, que nós possamos nos arrepender e que nós possamos
confiar no Senhor Jesus. Mas a terceira coisa, porque Ele amou, Ele deu seu Filho. Para quê? Para que nós não pereçamos. E nós só não perecemos se nossa fé estiver firmada em Jesus. Jesus vai dizer, antes de ser levado à cruz, no capítulo 15 de João, ele vai dizer, olha, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, meu Pai o lavrador. Todo aquele que dá fruto, meu Pai o limpa para que dê mais frutos. Mas aquele que não dá fruto, ele corta e é lançado no fogo. Veja, meus irmãos, os frutos da obediência, o fruto da humildade. Quais são os frutos do Espírito mesmo? O fruto da mansidão, o fruto da paciência, não é? Então, meus irmãos, e ele vai dizer no verso 5, sem mim nada podereis fazer. E aí, para nós terminarmos, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 6,26 vai dizer, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então, meus irmãos, a mensagem de hoje que eu queria deixar para os nossos corações é que, embora o pecado seja atraente, não ferte com o pecado. Segunda coisa, o pecado nos afasta do Senhor. Nada nos afasta do Senhor, exceto o pecado. Terceira coisa, o pecado ele faz nós inventarmos desculpas. Mas a terceira coisa, a quarta coisa, é que Deus ama o pecador arrependido. E que nesse ano nós possamos sair daqui em mente que somos pecadores sim, mas que o pecado seja um acidente nas nossas vidas. Mas que quando nós pecarmos, nós possamos chorar pelo nosso pecado, nós possamos dobrar os joelhos, nós possamos clamar o Senhor que é justo e fiel para nos perdoar. Que o Senhor nos abençoe. Oremos então. Amado Deus, nós ouvimos uma palavra que nos exorta, uma palavra essa palavra, a começar de mim, essa palavra é uma exortação para nós, que nós não sejamos atraídos do pecado, Senhor. Livra-nos do mal. Mas esse nos livrar do mal é que nós também não possamos pôr o Senhor à prova. Senhor, não deixa com que o pecado nos afaste de Ti. Não deixa, Senhor, que o pecado, ele nos esmoreça na fé, que o pecado faça com que nós deixemos de orar, que o pecado faça nós nos afastarmos da Tua palavra. Senhor, nós Te pedimos também que o pecado não nos faça inventar desculpas, que o pecado seja um acidente em nossas vidas, que nós possamos cair, mas nos levantar, em nome de Jesus. Mas nós Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos amou de tal maneira que não olhou o nosso pecado, não olhou aquilo que nós somos. Nós não procuramos o Senhor, porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor veio para que nós não perecêssemos, mas tivéssemos vida eterna. E não somente isso, mas vida com abundância. Te oramos, Pai, e Te louvamos, no nome precioso e amado do Senhor Jesus Cristo, qual queremos amar e servir para sempre. Amém. Meus irmãos, Deus os abençoe. Amém. Isso aí. Boa mensagem de fim de ano. Se vocês começarem o ano pecando menos, vai ser melhor, não é isso, Flavinho? É sério. Se a gente atentar mais para o que Deus pede para a gente não fazer, até mais do que Ele pede para a gente fazer, a gente vai ser bem-aventurado e abençoado. Deus abençoe. Flavinho está aqui suando. Aí Deus abençoe, Flavinho, Deus abençoe todo mundo e bom fim de ano para todo mundo. E estejam estando aqui, venham aqui no culto, não é isso? Isso. E obrigado, Peterson, pela oportunidade. Obrigado de não. Vai desculpando aí qualquer coisa. Deus abençoe, gente. Muito bem dado.